Salve igreja, nós vamos agora meditar na palavra de Deus e estamos falando nos domingos de manhã com a série, né? Estamos apresentando a série com o tema Cavernas, Dores Emocionais. Lembrando, já falamos isso domingo passado, nós apresentamos essa série nos domingos à noite em 2018, mas retomamos ela agora, fazendo algumas adaptações, algumas modificações, uma atualização, digamos, também para o formato do culto que é agora, para o domingo de manhã. E a nossa oração é que Deus possa falar aos nossos corações e possa trazer alívio às nossas dores emocionais. Como eu falei domingo passado, vou falar de novo, possivelmente falo de novo no meio dessa mensagem e vou falar nas próximas. Não temos nenhuma pretensão de substituir os profissionais da área, profissionais da saúde mental, emocional, comportamental, psíquica. Não é nenhuma pretensão de substituí-los. Não é o tipo de mensagem que você vai ouvir e vai dizer, estou curado, vou estar livre dos meus tratamentos. Se você é submetido ao tratamento medicamentoso, não preciso mais tomar meus medicamentos. Não é isso. A oração é que o Espírito de Deus nos visite, nos ajude a ter a nossa saúde emocional, a nos prevenir contra as doenças emocionais, comportamentais. E se você já está submetido a algum tratamento, a nossa oração é que venha ajudá-lo no seu tratamento, não substituí-lo, ajudá-lo. E nós sabemos que Deus é poderoso para curar, para fazer milagres, mas precisamos ter muito cuidado com isso. Não há nenhuma recomendação aqui a eliminar o seu tratamento, a parar seu tratamento, nenhuma. Quem suspende o tratamento é o seu médico, seu psicólogo, seu terapeuta, enfim. E também não tem nenhuma pretensão de dizer o seguinte, ouve-se essa mensagem e não precisa buscá-los. Pelo contrário, de repente é ouvindo essa mensagem que você vai entender que precisa de ajuda. Acho essa palavra importante para não ficar nenhuma dúvida e você não achar que talvez eu tenha essa pretensão ou você confundir a intenção, suspender os seus medicamentos e ter problemas futuros. Mas nós queremos orar e apresentar a palavra de Deus e a nossa oração é que Deus possa nos abençoar nesta manhã, trazendo saúde emocional para todos nós. Pensamos em cavernas, porque caverna é um lugar sombrio, escuro, gelado, perigoso em certo sentido, úmido, sem muita vida. E as dores emocionais nos deixam assim, uma solidão, uma depressão, dominados pelo medo, sem enxergar muita luz, sem calor do relacionamento com as pessoas, vivendo uma frieza emocional. Pedimos então que Deus possa ajudá-lo e comparando com as cavernas a gente possa encontrar uma saída para esses nossos problemas, para essas nossas questões. Então vamos para o texto. Nosso texto hoje é o texto de Juízes, capítulo 6, a história de Gideão. E vamos pensar um pouco na depressão. Hoje, semana passada, falamos na história de Ló sobre o medo paralisador, quando o medo nos paralisa. E hoje vamos falar na depressão, que também domina a vida de muitas pessoas, trazendo uma impossibilidade de vida, roubando-lhe a alegria de viver. Cabe falar que tanto medo quanto sentimento, nos sentimos deprimidos, são emoções normais e precisamos delas. Então, precisamos de sentir medo sempre que nossa vida, nosso corpo se expõe a um perigo. O problema é quando o medo nos domina e quando
ele dimensiona muito, nós vivemos numa dimensão muito maior do que de fato é, e a gente não consegue prosseguir, não consegue viver, não consegue caminhar. Nós vamos lá, e a depressão é a mesma coisa, né? Nos sentimos deprimidos, tristes, é importante, acontece uma fatalidade, passamos por problemas familiares, toda sorte de problemas financeiros, um negócio que deu errado, empresa que quebra, não vai ficar rindo à toa. Nos sentimos deprimidos e perdemos alguém muito próximo, muito querido. Esse sentimento depressivo, ele se estende por alguns dias, por um período que é normal e importante. Quando erramos, nos sentimos contritos, com contrição. Isso é importante. Isso não passa da noite para o dia. Mas a depressão, como uma doença, é quando ela nunca passa. A gente nunca consegue se libertar desse sentimento de nos sentirmos deprimidos, esse sentimento de depressão, uma tristeza profunda, que rouba toda a nossa alegria de viver e a possibilidade da vida. E aí então precisamos procurar ajuda. E a nossa oração é que essa mensagem lhe traga ajuda. E lhe traga também prevenção. Também é importante que ela possa nos ajudar a aprender a lidar com a depressão normal, nos prevenindo de que se torne um problema emocional grave que prejudique tanto a nós quanto as pessoas ao nosso redor. Mas vamos lá, vamos ver o texto, vou ler até o versículo 5 e posteriormente nós vamos ler no outros textos. Juízes, capítulo 6, é a história de Gideão. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então já vamos fazendo algum comentário. Então perceba que agora aqui, hoje especialmente, vamos falar sobre uma depressão que é causada pelos nossos próprios erros. Não todas são assim, mas pensando nisso, aqui o povo mesmo, ele escolheu andar no caminho perigoso, cometendo erros, e isso os levou a morar dentro das cavernas. Vamos lá para o texto. Então, de novo, eles fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, cavernas e nas fortalezas. Então, aqui, perceba que eles fizeram. Claro que havia outras cavernas. Mas há uma condição aqui que eles mesmos fizeram cavernas para si. Eles adotaram para si um comportamento na vida que os colocou numa situação de perigo, numa situação de perdas, numa situação de tristeza. Vamos usar a palavra tristeza aqui. E os levou então, essa tristeza os dominando a cavar as próprias cavernas. Eles moravam em cavernas e essas cavernas eles mesmos cavaram para si. Eram cavernas que eles fizeram e foram morar dentro delas. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam plantações, os medianitas, amalequitas, eram povos que tinham naquela região, né? Então, sempre que eles faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Então está aí, assim, uma condição onde eles não tinham mais vida. Não havia mais nada vivo em torno deles. Pelo menos era como eles enxergavam, né? Era uma realidade física que eles estavam vivendo também. Eles subiam, está falando dos amalequitas, daqueles povos, trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos.
Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Então temos aqui essa situação. Voltaremos nela brevemente depois, mas o povo faz o que Deus reprovava. Havia as orientações de Deus. Eles faziam tudo ao contrário. E Deus permitiu que os amalequitas, os medianitas invadiam então a terra deles e destruía tudo que tinha vida. As plantações, as ovelhas, o gado, os jumentos, e eles ficavam sem vida. Diante desse quadro de perigo, de tenebroso, de tristeza, de angústia, esse quadro de depressão, depressivo mesmo, eles cavaram cavernas para si e se escondiam dentro dessas cavernas. E é diante desse texto que nós temos que pensar um pouquinho sobre a depressão, algumas causas. Vamos dar ênfase em uma causa específica e como podemos lidar com isso e como que algumas ações, algumas atitudes, alguma maneira de enxergar a vida que ajuda no tratamento e na prevenção dela. Então, pensando aqui a depressão como esse transtorno, afetivo, de humor, caracterizada por alterações psíquicas, hormonais, patológicas, que afeta a maneira com que valorizamos a vida. Afeta a maneira com que valorizamos a nós mesmos, com que valorizamos outras pessoas, como dimensionamos os problemas, o valor que damos ao que ouvimos, o valor que damos às situações, como valorizamos isso. Pensando aqui em como valorizamos em ambos aspectos, positivos e negativos. Uma pessoa depressiva, ela ouve um elogio e ela dá uma nota de valor a esse elogio muito baixa. Ela não acredita que ela é tudo aquilo que estão falando. Mas quando surge um problema, quando ela comete um erro, então ela dá um valor muito grande para isso. E ela se sente então sempre a pior pessoa do mundo. Sempre se autodepreciando. E acontece um problema e ela coloca aquele problema toma uma dimensão muito maior e que leva ela a enxergar uma impossibilidade total de solução desses problemas. Existe muita discussão sobre a causa da depressão, de onde vêm as depressões. Existe muita coisa já comprovada, outras não. Mas assim, as causas são múltiplas. E não existe assim uma receita, uma fórmula. Porque ela pode ser, e geralmente é um conjunto de situações que favorecem ou não a pessoa sentir-se depressiva. Por exemplo, pode ser uma causa genética, uma propensão genética, ou congênita, que a pessoa adquiriu e tem que lidar com isso a vida toda, ou hereditária, e o próprio organismo deixa de produzir algumas substâncias, hormônios importantes que controlam o nosso humor, serotonina, noradopamina, tantas outras, e não vou ficar aqui falando esses termos. Mas pode ser uma causa genética. Há uma hereditariedade nisso. Precisa ser tratado. Precisa procurar profissionais, principalmente nesses casos. Porque de repente a pessoa tem que submeter a um medicamento que supra a carência dessas substâncias químicas que o nosso próprio corpo produz. Quem vai dizer se precisa ou não do medicamento é o profissional da área, é o médico. Ok? Estamos aqui conversando sobre o assunto. A alimentação inadequada, a maneira com que a pessoa se submete ao estresse na vida, tem famílias mais estressantes, tem momentos da vida mais estressantes, tem
profissões mais estressantes. Enfim, tem uma série de situações que podem causar mais estresse. Então, quando a gente vê alguém em depressão, temos que ter muito cuidado de ficar julgando. Essa questão é falta de fé, gente. É uma coisa que tem que ser abolida entre nós. Isso é uma crueldade. Conhecer muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus saudável e passam por um processo depressivo, um problema familiar que assola de uma maneira muito grande suas expectativas com a família. Enfim, é uma série muito grande de possíveis causas que precisa então de profissionais que vai te ajudar a lidar com isso. Sentimento de rejeição, a maneira que a pessoa foi criada, bullying sofrido na infância, na adolescência, exposição ao uso de drogas, exposição ao uso de álcool, tanto da pessoa quanto de alguém que é próximo, uma série de coisas pode causar. Exposição a outras substâncias químicas, por exemplo, no ambiente de trabalho, e de repente a pessoa é exposta a uma substância química que afeta no seu organismo a produção dessas outras substâncias químicas que controlam o humor. Isso já é comprovado. Pesquisando sobre isso, eu vi 2 reportagens. Na verdade, há uns 20 anos eu vi uma reportagem no Globo Report, no Globo Rural, de uma pacata cidade no interior, onde estava havendo muitos suicídios. E aí, os médicos da região se espantaram, mas por que tanto suicídio numa cidade pequena, aparentemente uma cidade que não coloca as pessoas numa condição de estresse muito alto, aparentemente, né? O agricultor ele é colocado numa situação de estresse altíssimo. Ele tem que fazer empréstimo no banco, a colheita quebra, não colhe ou não vende como gostaria, enfim. Corre o risco de perder suas terras. É uma situação muito estressante. Mas naquele caso, era uma região que plantava-se tomate e o agrotóxico usado no tomate trazia efeitos depressivos nas pessoas. E as pessoas se suicidavam. Então, aí você vê uma pessoa com depressão, você vai dizer que é falta de fé? Aí você vai dizer que é porque a culpa é da família? Então, a gente tem que ter muito cuidado para emitir juízo de valor, ou juízos de valor sobre a vida de outras pessoas. É preciso conhecer e estar qualificados para determinar e diagnosticar. A gente precisa amar e tentar ajudar as pessoas a superar as suas crises, porque é assim que nós gostamos que as pessoas fazem com a gente. Quando temos nossas crises, nós gostamos que as pessoas nos apoiem, estando nós certos ou errados. E quando recebemos esse apoio, nós conseguimos se reerguer. E quando as outras pessoas estão com crise, aí nós vamos com juízo de valor sobre elas. E colocamos elas mais para baixo ainda. Não se faz assim, né? Esperamos que nenhum de nós façamos. Pode que às vezes podemos fazer, mas precisamos nos policiar muito para que não sejamos assim. Lembrando dessa reportagem, há mais de 20 anos, descobri mais 2 agora. Uma, naquela série lá, Profissão Repórter, de dezembro de 2019, aqui em Santa Catarina, produção de fumo. E muitos moradores depressivos, e uma das causas é também o agrotóxico que usa. E uma outra, no Jornal da Record, em junho de 2018, também falando sobre a relação de agrotóxicos e a depressão que as pessoas
acabam sendo acometidas por conta das substâncias químicas presentes nesses agrotóxicos. É claro que também é somado a uma série de outros fatores, como já disse, mas já tem comprovação científica disso, que a pessoa que submete a determinadas substâncias químicas, elas podem, dependendo de quais forem, podem ser acometidas de depressão. Então são as causas, não existe uma causa única, às vezes a maneira que a pessoa é criada, a maneira que a pessoa, conhecimento já adquirido, uma série de outros contextos ajuda essas pessoas a enxergar a vida de uma outra maneira, e ela tem é submetida a algumas causas, mas não entra numa depressão, outras entram, enfim, há todo um contexto que precisa ser avaliado. No nosso caso, no nosso texto, nós temos aqui um contexto em que as pessoas mesmo cavaram suas próprias cavernas. Eu quero falar um pouquinho desta causa. Não que estou eliminando as outras, falar um pouquinho desta causa. É quando nós nos vemos num estado depressivo por consequência dos nossos próprios erros. Sejam intencionais ou não, sejam erros que quando cometemos atitudes sabíamos que estávamos fazendo coisas erradas, tendo atitudes erradas que trariam consequências, ou não. Às vezes estávamos com boas intenções e cometemos erros. Por exemplo, fazemos um mau negócio, perdemos talvez o que tínhamos, ou muito ou pouco, e foi a própria pessoa que fez o negócio, acabou sua própria caverna. Não estou emitindo nenhum juízo de valor, volto a repetir. Às vezes envolvimento com pecados, às vezes envolvimento com drogas, com álcool, imoralidades sexuais, infidelidades conjugais, o jovem que opta por uma vida contrária aos princípios da palavra de Deus na sexualidade, depois ele vai sentir depressão também pela tristeza que isso vai gerando, um conflito com a família, um conflito com a sua comunidade de fé, uma série de coisas, mas são causas que originalmente, lá no início, foram decisões próprias, foram decisões que as pessoas tomaram. Aqui aconteceu isso, as pessoas abandonaram a Deus, fizeram seus ídolos, adoravam outros deuses, enfim, faziam tudo o contrário com o que o Senhor tinha determinado. E isso levou a morar em cavernas. Isso levou essas pessoas a cavarem suas próprias cavernas. A geração de Gideão, ela vivia em cavernas que elas mesmas cavaram. Agora o texto nos mostra que esse não é o fim. Que mesmo que nós estamos vivendo um momento depressivo ou à beira dele, e que a causa são os nossos próprios erros, não é o fim da nossa vida. Não é o fim da nossa história. Há uma possibilidade de restauração, de cura e de resgatarmos tudo isso em nós novamente. Vamos olhar o texto quando o anjo do Senhor visita Gideão, quando o povo clama, e a gente aprende um pouco a como lidar com a depressão, e pensando nesta causa, mas também que ajude em outras causas. O versículo 6 diz assim: então nós lemos até quando eles cavaram as próprias, fizeram o que desagradava a Deus, eles cavaram as próprias cavernas, viu os medianitas, os amalequitas, outros povos do leste, destruía tudo, tirava toda a possibilidade de vida entre eles. Eles viviam escondidos nessas cavernas. No versículo 6, do capítulo 6 de Juízes, nós lemos assim: por causa de Midian, quer dizer, do povo que morava em Midian, os medianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, isso é importantíssimo. Procure ajuda. Procure ajuda. O povo procurou ajuda.
Primeira coisa é procurar em Deus. Ore a Deus. Peça ajuda a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso porque eu virei as costas para Deus. Desvire as costas para Deus. Deus continua no mesmo lugar. Você virou as costas para Deus. Caminhou na direção contrária dele. Ele continua, vira de frente agora. Caminha na direção certa. Procure ajuda. Ore. Coloque a sua vida diante de Deus. Procure ajuda com profissionais. Procure ajuda com conselheiros. De repente, procure ajuda com a sua família. Procure ajuda com amigos. De repente, uma palavra, uma dica, uma orientação. Você vai encontrar um norte e você vai poder começar a iniciar um processo de restauração. O povo, ele entendeu que ele precisava de ajuda. Parece que chegou numa situação bem crítica. Ele empobreceu tanto que aí lembraram de Deus. Você não precisa usar a expressão no texto, empobrecer tanto. Procura logo. Procura agora. Procura hoje. Procure sua família, converse. Amigos que você sabe que são de confiança, converse. Procure conselheiros. Pessoas idôneas, talvez na igreja, pastor, se você assim quiser. Procure ajuda. Você não precisa ir se afundando cada vez mais. Você pode começar um caminho de volta. Pode ser longo, pode ser rápido. Mas precisa começar a retornar. O povo procurou ajuda. E aí o Deus respondeu, e Deus enviou ajuda. Deus enviou um anjo e foi falar com Gideão. E o versículo então 7 a 9, nós lemos assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse. Então, primeiro, antes do anjo, né, Deus enviou um profeta, veja. Deus vai enviar um amigo, Deus vai enviar um profissional da área que vai te ajudar. A questão deles é espiritual, Deus enviou um profeta. Então, não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Olha a Deus, pede a direção, Deus me dá a direção, Deus me mandou um profeta, de repente, não sei quem Deus vai mandar para você. Deus vai mandar uma ajuda. E aí você vai começar um processo de cura. Aí o profeta lembrou o povo da sua história. Veja. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e os dei a vocês a terra deles. Você é um povo que tem condição. Você é uma pessoa que tem condição. Lembra da sua história, lembra das suas conquistas, veja coisas maravilhosas que você já fez. Veja como a presença de Deus já te ajudou, já te abençoou tanto. Então, é interessante que o profeta começa resgatando uma história vitoriosa do povo. E quando estamos depressivos, dificilmente a gente enxerga isso. A gente vai olhar para o nosso passado e a gente vai enxergar só as coisas ruins. Precisa alguém de fora vir e falar: não teve coisa boa assim. Você já fez coisas boas, você já demonstrou que você tem condição. Condição de continuar vivendo uma vida bacana, uma vida virtuosa, uma vida, não no sentido financeiro, pode ser também, mas não é disso que eu quero falar assim, mas uma vida abastada da vida. Uma vida alegre, uma vida frutífera. Talvez agora, cometido por isso, ou na beira disso, ou vivendo um momento difícil, você não consegue se enxergar desta maneira. Mas vem alguém e vai te lembrar da sua história, de como Deus já te abençoou, de como você já fez coisas bacanas, interessantes. E o profeta vai lembrar: veja o passado de vocês. Esse passado é possível de novo. É possível você viver experiências desta maneira de novo. Veja como eu já cuidei de vocês. Veja como eu já livrei vocês de outras situações piores que essa. Vocês eram escravos no Egito. Agora vocês têm a terra de vocês. Então perceba.
quanta potencialidade tem a sua vida. Versículo 10, aí vem uma chamada de atenção. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem outros deuses dos amorreus cujas terras vivem, mas vocês não me deram ouvidos. É preciso também você situar a situação que você está. Eu já tive essa vida. Agora, veja onde os meus caminhos me levaram. Agora, eu mesmo cavei minhas próprias cavernas. Quando fizemos um estudo do livro de Jonas nas células, nós pensamos o seguinte, que Deus nos dá ferramentas para a vida. Na verdade, no sentido assim, Deus nos dá a vida, né? Mas pensando figuradamente, Deus nos dá ferramentas. Por exemplo, pá, enxada, enxadão, pensando nessas ferramentas. A gente constrói um caminho com eles. Pega, vai e constrói um caminho. A gente constrói um buraco. E vai então se afundando cada vez. Quanto mais você afunda, cava o buraco, mais fundo você fica. Então ninguém cava um buraco, ou escava um buraco, sem entrar dentro dele. O problema é que você vai cavando esse buraco, você sai, você volta, cava um pouquinho, sai, chega uma hora que não alcança mais. Precisa que alguém jogue uma corda. E o povo fez isso, cavou sua própria caverna. E Deus falou assim, olha, vocês tinham a possibilidade de ser diferente, fizeram isso, mas vamos começar daqui de novo? Vamos daqui para frente? Aí o versículo seguinte, o 11, vai dizer assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao Abierrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Veja como o anjo do Senhor enxergava alguém que morava dentro de uma caverna que ele não cavou, um poderoso guerreiro. É preciso que alguém nos lembre quem somos. E às vezes o próprio Deus fala conosco de diversas maneiras, nos lembrando quem somos. De repente essa mensagem vai fazer você lembrar quem você é. Você não é um morador de cavernas. Vou pegar a expressão do texto aqui, tá bom? Você é um poderoso guerreiro, um varão valoroso, uma mulher virtuosa, uma pessoa que tem tudo para viver bem a vida, uma pessoa que sabe lidar com as crises. Olha o Gideão aqui, ele vai bater o milho no lugar de prensar uva. Por quê? Para enganar os midianitas e não pegar o trigo dele e ter o que comer em casa. Uma pessoa que sabe lidar com a vida. Uma pessoa que sabe lidar com os problemas. Uma pessoa que não precisa ficar morando dentro de caverna. Mas ele se achava que ele não podia. Então ele vai morar dentro da caverna. A gente vai ver que vai falar isso. E aí então ele vai falar, ele vai questionar com o anjo. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contavam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Aí Deus falou, você está vendo como você tem força? Como você sabe falar? Como você sabe argumentar? Você não precisa ficar aqui morando dentro da caverna. Foi isso que o anjo vai falar. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar o povo. Com a força que você tem, vai enfrentar os problemas. Com a força que você tem, vai superar a sua crise. Com a força que você tem, começa tudo de novo. Com a força que você tem, vai se reinventar, vai começar um novo negócio, vai restaurar sua família. Em vez de você ficar brigando com Deus, em vez de você ficar brigando com todo mundo, em vez de você ficar escondido dentro de uma caverna, com a força que você tem, com a força que você entrou na caverna, sai dela. Você tem condição de fazer isso. Isso que o anjo está dizendo. Aí ele vai dizer que não tem, né? Ele vai se sentir pequeno, inferiorizado. É normal para quem está depressivo. Normal para quem está morando dentro das cavernas.
E aí, versículo 15, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu não presto pra nada. Olha como eu estou sofrendo, olha as coisas erradas que eu já fiz, olha as decisões erradas que eu já tomei, veja os caminhos tortuosos que eu já trilhei. Eu não tenho condição. É isso que ele está falando. Deus fala assim, não, você tem condição. Você é uma pessoa que tem valor para mim. Quando Deus chama Gideão de um guerreiro valoroso, de valor, para quem ele tem valor, em primeiro lugar, é para o próprio Deus. Gideão tinha valor para Deus, aquele povo tinha valor para Deus, você tem valor para Deus. Quando Deus fala assim, vai com essa sua força, é a maneira que Deus te enxerga. Deus não te enxerga como nada. Deus enxerga você como alguém que tem força interior para superar, para vencer. A força que você mesmo não enxerga, Deus está enxergando em você, está desafiando você a agir a partir dela. No versículo 16 vai dizer, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fosse um só homem. Deus está com você, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer colocar pessoas junto com você para te ajudar. O restante da história, que é longa, mas havia 32 mil soldados para guerrear contra os medianitas. Acaba Deus trabalhando e só vão 300 soldados. Mas eles vão lutar, eles vencem. Eles são vitoriosos. Gideão liberta o povo. Quando os medianitas, amalequitas fogem, povos de outros, de Efraim, de outros lugares, se você for ler o texto todo, você vai ver, eles acabam cercando esses povos, eles vencem. Você pode vencer. E agora eles saem das cavernas, vão morar nas suas casas, vão fazer suas plantações, vão ter seus gados, suas ovelhas, vão ter vida de novo. Você pode experimentar a vida de novo. Você pode ter a nova vida novamente. A sua vida, ela não precisa ser determinada pelos seus erros. A sua vida pode ser determinada pela restauração que o Senhor faz nela. Você não precisa ser marcado pelos seus erros, você pode ser marcado pela ação restauradora de Deus, que te levou a viver uma nova experiência, uma nova realidade de vida. Então, minha oração por você nesta manhã é que o Senhor te abençoe e que o Senhor, para mim também, o Senhor nos abençoe e nos ajude a vencer essas questões emocionais, lembrando que todos cometemos erros, que todos cometemos falhas. Às vezes somos inconsequentes, mas a conta chega. Temos que lidar com as consequências. Mas as nossas vidas não precisam ser determinadas pelos nossos erros. As nossas vidas podem ser determinadas por aquilo que Deus faz quando nos arrependemos, nos colocamos nas mãos dele, quando procuramos ajuda e a maneira com que ele nos restaura. Nós queremos orar por você agora e pedir que o Senhor te ajude a lidar com as suas dores emocionais. De repente a sua causa é outra. Mas independente da causa, Deus é o mesmo. Se enxerga como uma pessoa de valor para Deus, com a força que foi Deus quem te deu. Procure ajuda. Retorne para Deus. E nessa sua força, você pode sair da caverna. Nessa sua força, você pode enfrentar os medianitas, seus problemas, suas crises. E com a presença de Deus com você, certamente Ele vai abençoar e te ajudar. Vamos orar, pedir isso para Deus. Senhor, nós queremos colocar a vida de todas as pessoas diante de Ti, pedindo, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos socorra, nos ajude, nos abençoe. Pedindo a Deus que
o Senhor visite cada pessoa dentro da sua própria caverna, Pai. E o Senhor possa lhes falar o quanto elas são importantes, o quanto o Senhor pode fazer diferença em suas vidas. Como o Senhor as enxerga como pessoas de valor, como pessoas que têm forças para prosseguir, como pessoas que têm força para seguir na sua caminhada. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, possa visitar essas pessoas e levar cura em nome de Jesus. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre os profissionais que estão tratando talvez de alguns ou talvez de muitos, sobre os medicamentos. Que seja o Senhor na direção disso tudo, abençoando, ó Pai querido, curando, ajudando. E que nós possamos ver a cura visitando as pessoas. Mesmo que nem venhamos saber, mas que a cura chegue em cada coração, em cada caverna. E as pessoas possam sair para morar nos lugares que elas almejam, morar em suas casas, iluminadas com vida, com alegria. Abençoa, Deus, a nossa geração que enfrenta essa pandemia. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a ter sabedoria para lidar com tudo isso. Todas as implicações que essa pandemia traz, ó Deus, diretamente na saúde, pessoas morrendo em nossa nação, ó Deus. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, a ajuda do Senhor. Ser com essas famílias que estão perdendo os entes queridos, ó Deus. Coloca a Tua mão poderosa, Pai querido, e conforta esses corações em nome de Jesus. Pessoas, os profissionais da saúde que têm se submetido a esse alto nível de estresse, ó Deus, vendo pessoas partindo e tendo que lidar com uma demanda tão alta. Ó Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia. Ser com os nossos governadores, nossos governantes de todos os níveis. Dentro da nossa cidade, nossa nação. Dê, ó Deus, coerência a cada um deles, a pessoa a cada um deles, e ajude cada um deles a tomar decisões acertadas. Em nome de Jesus, ó Pai. Cuida do nosso povo, cuida da nossa nação, cuida da nossa geração, as implicações relacionais que isso causa, as complicações financeiras que isso tudo causa. Ó Pai querido, que o Senhor possa ajudar em nome de Jesus cada pessoa, cada família, e possamos, ó Pai, assim ver a bondade do Senhor se manifestando na nossa geração, ó Pai. Cuide dos nossos idosos que estão confinados em suas casas, a solidão, a tristeza, a depressão rodeando. Cuide de cada um deles, cuide de nossas crianças, cuide dos estudantes que estão, muitos deles aí, perdendo um semestre. Que o Senhor possa ajudá-los nisso. Cuide das famílias, ó Pai. Coloca a Tua mão poderosa sobre toda essa situação. Nos abençoa, Pai, nos proteja e nos ajude. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus.